Espera aí, calma, Ivan. O verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, é o que nós estávamos falando, né? E não basta compreender o espiritismo. Muita gente compreende o espiritismo, mas o espiritismo, na realidade, ele precisa ser sentido. Então é diferente. Ora, sempre que uma nova teoria nos é apresentada, recomenda-se que devemos entendê-la, primeiramente, entendê-la e depois compreendê-la, que são coisas completamente distintas. Bom, compreensão requer atenção, olha bem, compreensão requer atenção e questionamento. E principalmente tempo para pensar, analisar, conquistar o verdadeiro entendimento em todos os assuntos. Esses verbos aí, compreender, entender, compreender, é para a gente fixar bem a matéria, viu? A compreensão está relacionada com o sentido de ter entendido e colocado em prática alguma coisa. Então está aqui, ó, entendido e colocado em prática. Então, essa ligação aí, viu? Quando vivenciar. Entendendo uma coisa e a colocando em prática, compreende. Deu para entender? Então o espiritismo é isso. Porém, para o verdadeiro espírita, além disso, além de entender, colocar em prática, exercitar e mais ainda compreender, esse aqui é que vai valer muito. Sentimento. Tem que ter sentimento. Ou seja, a doutrina espírita entrar no coração dos seres humanos. Através da implantação. Olha quanta coisa que parece que complica tudo, viu? Mas é necessário, viu? Quanta coisa que é necessário. Depois de tudo isso, você ainda precisa ter humildade, simplicidade e caridade. Olha quanta eis o segundo. Trazer a doutrina espírita para o nosso coração requer prática. Requer prática desses ensinamentos trazidos por Jesus. No sentido de olhar para o próximo, para o nosso próximo, não com indiferença, mas está sempre questionando o seguinte: como eu posso ser útil para ele? Como é que eu posso ser útil a alguém? Então a pergunta é feita dessa forma. Mas eu vi uma coisinha aqui, ó. Próximo. Quem é o nosso próximo? Vamos começar a dizer que o nosso próximo, primeiramente, a nossa família. Nossos filhos, nossos netos, e mais vamos aí, aproximando, nossos companheiros de trabalho, o grupo espírita, todo esse grupo é um grupo próximo, porque nós estamos realmente próximos. Se a gente não começar a trabalhar com esses grupos, a gente não está amando o próximo. Falar e não exercer ou praticar fica meio complicado. Então, mas se a gente ama a família da gente, ama os filhos, netos, ama os companheiros de trabalho, respeita todos. No comércio, nós respeitamos o comerciante e o comerciante nos respeita também. Então, aquela reciprocidade de coisa. Então, nós estamos trabalhando junto ao próximo de uma maneira positiva.
já é um ponto favorável para ser um bom espírita. Porque, olha bem, não precisa ser espírita para ser bom. Você pode um ateu. Vamos pegar logo quem não acredita nem em Deus. Um ateu. Mas se ele executa tudo isso, se ele exerce isso, se ele pratica isso, tranquilamente ele é um bom espírita, automaticamente. E que possamos julgar menos e agir mais. Que possamos ser mais caridosos, material e moralmente, com esses nossos irmãos. Olha aí, ó, julgar menos. Nós temos mania de julgar os outros, muito rapidamente. Às vezes, com o mínimo de que não deu certo com a gente faz logo um julgamento. E esse julgamento normalmente é negativo, altamente negativo. E isso é ruim, porque o cosmos registra tudo isso. As leis da natureza, elas captam tudo isso, ficam registradas essas coisas no cosmos, no universo. Por incrível que pareça, mas é verdade, viu? Esse é o convite que não é mais do que um desafio para que a doutrina espírita possa entrar em nossos corações e que possamos senti-la verdadeiramente, sentir verdadeiramente essa doutrina. Kardec, nesse texto, alude ao cristianismo, tamanha simplicidade, profundidade e amorosidade. Essas coisinhas pequenas, mas de fundamental importância no caminho que nós estamos querendo, ao destino que nós queremos chegar, bom espírita, viu? Jesus tem entre seus discípulos os pecadores de Cafarnaum e não os filósofos de Atenas. Já pensaram nisso? Não seria melhor que os filósofos de Atenas, por terem sido pessoas mais cultas e mais inteligentes, não seria melhor trabalhar com eles? Não. Eles não estavam preparados para a tarefa. Pois era preciso que a mensagem trazida pelo Cristo pudesse entrar no coração daquelas pessoas. E assim, obrigado. E assim, os pescadores de Cafarnaum eram as pessoas, os que estavam mais qualificados naquele momento para a tarefa. Aqueles considerados analfabetos, pobres, mas trabalhadores e competentes. Mas são espíritos antigos também. Não vai pensar que foi de qualquer maneira, não. Vão vocês, primeiramente, ou quase no mesmo tempo, né? Vocês vão para a área de trabalho como pescadores. Porque é lá que eu vou pegar vocês. Isso planejado. Não vem nada sem planejamento. O apóstolo Paulo, quando ele começou a mencionar ele se dirigiu para Atenas e lá ele teve a maior decepção da vida dele. Ele foi com uma grande expectativa por as pessoas lá serem cultas e quando chegou lá ele foi Não. zero. Exatamente. Ele preferiu as vilas, aqueles lugares mais ermos, remotos, e teve mais êxito com essas pessoas. Olha bem, o Cristo, a gente sabe da história, ele começou com 12, depois tem uns 70, né? Depois tem uns 500, que espalhou pelo mundo inteiro. Dividiu a nossa era em antes e depois. Por isso você vê como é que é a coisa. E esses 12, os 70, né? Os 500 eram pessoas humildes, simples. E o que ele precisava era desse povo. Viu? Por isso você vê como é que é a coisa. Perceberam a lógica que traz esse contexto? Né? Kardec continua a sua reflexão explicando que para a doutrina entrar em nosso coração,
é necessário que tenhamos a maturidade do senso moral. Maturidade do senso moral. Isto é, a maturidade que independe da idade e do grau de instrução. Mas tem maturidade do senso moral, porque é inerente ao desenvolvimento. Então, jovens, nós temos hoje jovens que têm um conhecimento de como é que essa pessoa adquiriu tanto conhecimento. Arthur Valadares é novo, né? É um menino, a gente olha assim, parece que é um menino, né? Mas você vê a capacidade que ele tem de desenvolver um tema com a beleza de instrução para todos nós, né? Então é desse jeito, né? Senso moral, né? Exatamente, viu? Para isso, de novo, torna-se fundamental que os conceitos e o sentimento de caridade e de humildade estejam em nossa alma, cabendo-nos o ato de servir ao próximo como exercício contínuo. Não é agora e pronto, é contínuo. Temos que fazer junto ao próximo a coisa de uma forma contínua, porque só desse jeito é que a gente começa a aprender a trabalhar com Cristo, viu? Vamos ouvir mais um desabafo, aliás, do irmão que nos procura. Ele quer procurar, ele está perdido em alguma coisa. Mas vamos ouvir o desabafo dele, para que possamos doar uma garrafa de água àquele que tem sede. Aí está aí outra coisa. O cobertor, ali fica mais fácil da gente ver, né? O cobertor, as pessoas em condições de não... Dá um cobertor a alguém que está em condição, não é aquele farrapo. Tem um lá que está pouco usado, mas está bom. Vai lá, entrega ele. Para cobrir o frio e também no lugar, quando tem... ceder lugar a alguém em dificuldades, na fila do banco, por exemplo. Ceder o lugar. Na fila lá do médico, acho que foi um doente aí, pior do que eu, vai lá, deixa ele para frente. Não é rigoroso. Então, tudo isso faz parte do que dá um bom dia. Olha aqui uma coisa que eu me bato muito. Um bom dia, boa tarde, boa noite, um sorriso para alguém. Tudo isso faz parte de caridade, não custa um tostão de ninguém. É só do coração, viu? E sentir, olhando no olho da pessoa para que ela se sinta acolhida. Acolhimento. Nós vamos falar isso um pouquinho lá, uns 3 slides lá na frente sobre isso, viu? Vamos lá. Lembremos que o conceito de caridade como entendia Jesus. Vocês estão lembrados de caridade como entendia Jesus? Vamos lá. É só um lembrete, viu? Caridade, como entendia Jesus, não se restringe à esmola material, mas à benevolência, a indulgência e o perdão. Para decorar, BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Aliás, esse esclarecimento está na resposta 886 do Livro dos Espíritos, né? Ser benévolo significa ser uma pessoa do bem. Não quer dizer que seja perfeita. Não precisa a gente preocupar em fazer nada perfeito. Basta a gente ter a humildade de fazer a coisa, viu? Mas que é portadora de boa índole, pois é incapaz de fazer mal a quem quer que seja. Aí sim é uma pessoa benévola, né? Esse exemplo foi dado por Jesus ao curar cegos, leprosos, aleijados e tantas outras curas que ele andou fazendo, e nunca perguntou quem é você. Simplesmente resolveu o problema. No caso diante da mulher adúltera, diz aos apedrejadores, né? Quem está sem pecado, atire a primeira pedra.
Eu gosto muito dessa frase porque um a um foi saindo, a começar pelos mais velhos. Por quê? Eram os que estavam cheios de pecado, pela idade. Eles foram saindo, jogando a pedra no chão e saindo. E como não ficou ninguém ali perto deles para resolver, para apedrejar a pobre criatura, ele falou: ninguém te condenou, eu também não. Ele podia ser julgado, podia julgar, né? Mas não julgou nada, fez tranquilamente. Eu também não. Vai e não erres mais, quer dizer, não peques mais, não erres mais, viu? Só isso que ele pede, só pediu isso. Quer dizer, siga as leis do nosso Pai Celestial, que não é difícil. Quanto mais evoluído, menos ele julga. Claro. Porque ele sabe que tudo isso é um processo. Cada um está no seu lugar, entendeu? E vai ter uma hierarquia, vai ter um crescimento, como se fosse uma escala. Exatamente. Então, quanto mais evoluído o espírito, menos ele julga. Perfeito, viu? Porque ele está em deslize, né? É desse jeito mesmo, viu? A evolução está nisso aí, né? Esses atos de Jesus têm o nome de caridade. Vamos seguir Jesus. Ele é o modelo. Ele é o guia da gente. E o que é indulgência? É a caridade moral. A pessoa indulgente não vê defeito no próximo. Ou se vê, não publica, não exatamente. diz nada. Ou se vê oculta, evita falar sobre ele, não é isso? Então é isso. Não procura o defeito. É comum, aqui vamos ver esse exemplo aqui. A gente pega uma folha de papel em branco, coloca um pontinho no meio, pontinho preto no meio. Mostra para a plateia. O que vocês veem aqui? A maioria vai dizer: eu vejo um ponto preto. A maioria vai dizer que vê um ponto preto. Dificilmente responde que viram uma folha branca com um pequenino ponto preto no meio da folha. Pode o nosso próximo ter 99 qualidades, parte branca, e um só defeito. Mas é esse defeito, um pontinho preto que está ali no meio, que nós vamos espalhar para todo mundo. Quantos e quantos exemplos nós temos na vida de pessoas ligadas a gente, tem qualidades excelentes, mas um dia ele dá um passo errado. E nessa hora, a gente só conta o passo errado. É complicado, mas é verdade. É, exatamente. E o perdão? O perdão das ofensas é o tipo de caridade difícil de ser praticado. E realmente é difícil. Isso eu faço porque eu já fiz vários testes no grupo de trabalho da gente sobre perdão. Você é capaz de perdoar alguma coisa? E a pessoa fala: que é duro, eu posso até perdoar, mas que é difícil perdoar. Viu? É difícil de ser praticado, porque sempre nos achamos com a razão. O problema está aí. Nós estamos com a razão. Foi a outra que nos ofendeu. Nunca é a gente que participa da ofensa também. Eu fiz com que tudo para que a gente fosse ofendido, né? Não faz. Pelo fato de sermos orgulhosos, costumamos dizer: ele fez isso logo comigo que eu não mereço. Eu não mereço. Olha o julgamento próprio, né? Auto-julgamento, né? Ou então, ele feriu a minha honra. Ele feriu a minha honra. Aí o autor colocou aqui: apelido que damos ao nosso orgulho, honra. Entendeu? Então é desse jeito que a gente age, viu? Portanto, quando estivermos emocionalmente em perigo, lembremos de pelo menos ouvir o bip.
Exatamente. Pelo menos ouvir. Agora vem mais uma explicaçãozinha. Lembrar que ouvir é um processo mecânico. Eu estou falando, está todo mundo ouvindo. Aqui. Mas a pergunta é a seguinte: será que a gente está escutando? É outro verbo. Porque escutar é uma ação que depende da nossa vontade. Às vezes nós estamos numa situação tal que a gente ouve tudo, mas não escuta nada. Então a gente tem que aprender a escutar. É meio complicado. Quer dizer, são coisinhas leves, mas que modificam todo um sistema de ação da gente. Como dizemos, olhando no olho da pessoa, como eu falei lá atrás, né? Da pessoa para que ela sinta acolhida. Esta é a palavra-chave que devemos passar ao outro através de nossas leituras e estudos doutrinários. Acolhimento é o que nós precisamos fazer. O Espiritismo bem sentido, aí dentro do coração mesmo, é muito melhor do que o Espiritismo compreendido. Aqui vem, ó. E aproveitando o ensejo, não existe fé raciocinada sem caridade aplicada. Meditemos sempre sobre essa palavra. É ótima a leitura dos livros. Eu tenho uma colega em Brumado que ela já leu quase todos os romances. Mas nunca quis, não leu uma obra de Emmanuel, que é os ensinamentos maiores. Os maiores ensinamentos estão nas obras, por exemplo, de Emmanuel, ou então as obras de Kardec, o Pentateuco, Revista Espírita, que também é outro ponto de referência muito bom, entendeu? E assim vai. Agora, romance, porque a gente está vendo na gente o personagem, e às vezes a gente faz logo o julgamento, quem é que tinha razão e quem não tem. E ainda fica zangado depois, porque o que a gente estava torcendo para ganhar, não ganhou. É desse jeito. Ser espírita não é frequentar reunião pública semanalmente, tomar um passe, beber água fluidificada. Não podemos ficar limitados a isso. Pensemos nisso. O passe é muito bom. Água fluidificada, bom. Mas vamos botar coisa dentro da gente para a nossa prática diária, a nossa vida. Viu? Aí sim. Professor, volta aqui. É assim que a gente vê muita gente frequente centro espírita, toma seu hábito de casa, seu passo vai embora. Então ele acha que está quente. Ele acha que a parte dele está fazendo, está tudo bem. Mas não é só isso. Eu não. Quando a pessoa sente mesmo isso, compreende, sente, ela quer fazer alguma coisa. Eu acho que eu não sou nada, eu sou aqui, a turma do carrapato e não sei o quê. Mas eu não seria eu se eu chegasse numa casa espírita e ficasse só ouvindo. Quando eu chego lá, Porque tem muita coisa para ser feita, né? Mas eu vou só lembrar uma coisa que eu falei aqui numa das nossas conversas da sexta-feira, que eu tinha uma pessoa lá em Brumado que ela saía, assistiu a palestra espírita, tomava o passe, tomava água fluidificada, entrava no carro e dava carona para alguém. Até que ela saísse do São Félix, passasse a linha de ferro, quem conhece Brumado, tem ali São Félix, o bairro, passa pela linha. Até ali ela xingava mais de 10 pessoas. Saiu do centro naquele instante e xingava mais de 10 pessoas. E ainda olhava. Teve gente que saiu, não quis saber de carona, porque só ia ouvir. Quer dizer, você ouve uma palestra espírita, tranquila, para depois ouvir queixa, aí é difícil.
almoçar lá, aí tinha é o nome do fórum, o nome do que morreu no ano atrasado. Ele lá de avental e servindo pessoal. Essa é uma humildade, sabe? É mais desse jeito, viu? Mas vamos lá. Allan Kardec, continuando a sua dissertação, nos explica o conceito de espíritos imperfeitos que trazemos para esta encarnação como tendências instintivas, né? E por mais que tenhamos misericórdia divina do esquecimento, né? Misericórdia do esquecimento, a gente percebe, traz dentro da nossa alma, está muito enraizado, a raiz está muito profunda de vícios, algum tipo de vício. E essa que é mais difícil para a gente tirar, arrancar. É o joio e o trigo, né? Onde você não pode, tem que deixar amadurecer os dois para depois separar. Porque se você tentar arrancar o erro agora, muitos de nós sofrem muito, porque não está acostumado com a outra vida. É muito complicado. Se fizer bruscamente. É o caso do obsessor. Às vezes chega uma pessoa e fala: eu quero ficar livre desse obsessor. É preciso saber se já é hora dele ficar livre desse obsessor. Porque às vezes ele quer ficar livre, mas é aquela pessoa que aprendeu a sofrer com ele. E se você arrancar o obsessor, para o sujeito no dia seguinte ela vai morrer. Porque vai sentir falta, muita falta mesmo. É como o sangue que circula, que tirando, mata. Então tem que tomar cuidado. Então, vamos ao centro espírita tirar os obsessores que estão cuidando da gente? Calma, vamos devagar. Tem obsessor que precisa 3 anos, 4 anos, 5 anos para ele poder entender e sair disso livre e espontânea vontade. E o outro acostumar com a ausência dele. Entendeu bem? Analisem essas coisinhas porque é complicado. Não nos tornaremos de um dia para o outro o quê? Uma Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Francisco de Assis. Não chega. Esses espíritos são espíritos milenares já. Levou muito tempo para chegar naquele ponto. Chico de Assis, por exemplo, viveu na época do Cristo, João Evangelista. Olha a vida, analise a vida de João Evangelista e a aproximação que ele tinha com Cristo. Era o discípulo querido dele, de Cristo. Menino, 16 anos, era a idade que ele começou, entendeu? E ficou, como João Evangelista, morreu de idade, a idade avançada, aliás, de idade mesmo, né? A idade acabou com natural, né? Esgotou. Mas João Evangelista foi esse. Então, ele voltou como Francisco de Assis, perfeitamente já estava. Mas olha quanto tempo ele viveu no plano espiritual e quem sabe que tipo de ensinamento ele não recebeu lá para voltar como Chico de Assis. Entendeu? Tem essas coisas que a gente tem que... Não é fácil não, viu? Este processo de evolução espiritual ocorre de forma paulatina, cabendo-nos iniciá-lo através da reforma íntima de nosso pensamento e sentimento. Posso, quero, devo modificá-los? Então vamos começar. Aqui estamos nós, espíritos imperfeitos, todos nós, mas com vontade de iniciar uma mudança. Autoconhecimento. A gente primeiro não precisa conhecer o outro. Eu não preciso conhecer ninguém, nenhum de vocês. Eu primeiro preciso me conhecer. Quem sou eu? E aí quem vai nos orientar nisso é Santo Agostinho. Quando perguntaram a ele, né? Ele respondeu: um sábio da antiguidade vou-lhe disse: conhece-te a ti mesmo primeiro. O dia que você estiver se conhecendo,
A partir daí você pode começar a conhecer os outros, porque você vai servir, inclusive, de exemplo. Tem de vez em quando a gente encontra umas pessoas. Você não me conhece, viu? Viu? Você não me conhece. Vai, você me conhece. Depois você está vendo aí o que vai acontecer, viu? Olha aí, não conhece mesmo não. Ele já começou a se conhecer. Ela é uma fera. Só ela mesmo que sabe. Viu? Agora a frase que nós já conhecemos do que está lá no Evangelho, né? Kardec reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Basta isso. Viu? Enquanto um se contenta com o horizonte limitado, outro que aprende, alcança com inteligência, analisando as coisas, alguma coisa de melhor, se esforça para desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. O problema é vontade de mudar, só desse jeito. Já conversei com pessoas, assim, também, nessa vida que a gente vai aí, trabalho, muda. Tem uns 70 anos à frente aí, né? Já mexendo com gente a vida toda. Porque mexer com um aluno é a mesma coisa que mexer com todo mundo, né? Porque ali ele só fala a verdade com a gente. Entendeu? E a minha vida foi 24 anos, quase 25 anos, só mexendo com aluno. E já aluno de curso de contabilidade, entendeu? De administração de empresa, etc., que tinha lá no colégio, que eu passei por tudo isso aí. E a gente conversar com adultos. E é muito mais fácil ali. Aí você conhece realmente um bocado de gente. No emprego, eu fui secretário da Magnesita durante 13 anos, 9 anos de Bradesco, e mexendo com gente. Jorge ali, que trabalhou no banco, sabe que é mexendo com gente de todo tipo, de toda laia. E todo tipo mesmo, querendo passar por cima dos outros, tudo a gente vê ali, muita coisa. Então a gente conhece muita gente. E aí a gente precisa ver, primeiro de tudo, que é complicado mudar. Mas não é muito difícil, não. É só querer, ter vontade. O Espiritismo, igualmente, pelo bem que faz, é que aprova a sua missão providencial, né? É que prova a sua missão providencial, pelo bem que faz. Ele cura os males físicos. O Espiritismo cura males físicos, mas cura, sobretudo, as doenças morais. Porque mexendo nessa ferida que a gente tem, de perversidade, de maldade, coisa, é que a cura aparece, a cura moral. E são esses os maiores prodígios que lhe atestam a procedência, né? Seus mais sinceros adeptos não são os que sentem tocados pela observação dos fenômenos extraordinários. Os mais sinceros adeptos não são aqueles que vão atrás dos fenômenos extraordinários, mas os que dele recebem consolação para suas almas. Usa a quem liberta das torturas da dúvida, aqueles a quem levantou o ânimo da aflição, que auriram força na certeza que lhes trouxe acerca do futuro, porque muitos de nós ainda não acreditamos no futuro. Muitos de nós achamos que a morte chegou, acabou e pronto. Faz tudo agora porque depois não tem mais nada. Quantos falam isso, eu fico calado, não tem outro jeito. Fica calado, né? Futuro. No conhecimento do seu ser individual e dos seus destinos. Esses, os de fé inabalável. A palavra de Kardec, né? Fé inabalável, né? Porque sentem e compreendem. Está na Gênesis isso aí, viu? Precisamos entender, compreender e trazer para a nossa alma esse princípio para que possamos, aos poucos, buscar a nossa maturidade do senso moral. Falamos um pouco antes aí. E alcançar os objetivos traçados, né? No livro Bênção de Paz, ditado por Emmanuel, Psicografia de Chico, podemos encontrar o padrão
espírita. Vamos ver, só para a gente sentir esse padrão espírita aqui, viu? O primeiro, transformar o coração em fonte de amor. 2, converter o cérebro em fulcro de pensamentos nobres. Mexer com o cérebro com pensamentos nobres, né? 3, metamorfosear, ou transformar, né? Os olhos em mananciais de compreensão. Olhos, compreender, olhou, não é ver simplesmente, não é sentir. 4, transfigurar os ouvidos em depósito de bondade. Os ouvidos, transfigurar os ouvidos em depósito de bondade. E aí tem mais uma explicaçãozinha aí, viu? 5, selecionar as palavras que ajudam a consagrar as mãos de serviço. Esse quinto aqui é espetacular. Selecionar as palavras que ajudem a consagrar as mãos de serviço. Você usar palavras adequadas, de carinho, de compreensão, de amor, porque é isso que a gente precisa realmente exercitar. É difícil. Eis, na essência, o padrão espírita, que um dia, através do trabalho, do estudo, do burilamento e da renovação, teremos todos nós de atingir. Demora? Não importa. A vida é eterna mesmo. Viu? A renovação do homem, sob o ponto de vista moral, intelectual, espiritual, é difícil, sem dúvida, mas é francamente realizável. É indispensável, tão somente disponha-se de esforço transformativo com a consequente utilização desses recursos, desses meios, desses elementos que o Evangelho e o Espiritismo lhe fornece farta e exuberantemente, sem a exigência de qualquer outro preço, a não ser o preço de algo bem simples. Qual é esse preço de algo bem simples? Boa vontade, disposição para melhorar, automelhoria. Só isso. É só querer. Renovação moral, cultural, espiritual, tal o sublime programa do qual fomos convocados por Jesus. Renovação moral, cultura é necessário, espiritual. A estrada é difícil. O caminho é longo, repleto de espinhos e pedras, de obstáculos e limitações. Porém, a meta é perfeitamente alcançável. Uma condição apenas é indispensável: um pouco de boa vontade. Pouco de boa vontade é o preço. Boa vontade construtiva, eficiente, positiva. O resto virá no transcorrer natural da longa viagem. Alguém colocou um videozinho de um mago lá onde ele fala da boa. Basta ter boa vontade para fazer as coisas. Está no nosso grupo aí, né? Eu não gravei o nome do rapaz, não, da pessoa, não. O Evangelho de Jesus é desafiador. O Espiritismo é desafiador. Vamos enfrentar o desafio? Precisamos buscar esse espírita que é falado por Kardec. Dê uma olhadinha de novo no Evangelho segundo o Espiritismo e vê o que ele fala lá. O homem de bem, vê o que ele fala, e você vai sentir que realmente a gente pode alcançar tranquilamente. Não tem nada de difícil. Agora tem que ter vontade. Que possamos ser espíritas 24 horas e enxergarmos sempre o Cristo no outro que está à nossa frente, no nosso irmão, servindo-o como se estivesse servindo a Jesus.
É isso aí que a gente precisa. É o que a gente queria hoje transmitir para vocês, é isso. Eu coloquei uma frase escondidinha ali. O Espiritismo não é consolador, ele é perturbador. Porque realmente ele perturba, viu? Espiritismo, eu vou ter escondido que é para... Não, essa aí é outra coisa, né? Mas que ele realmente perturba, viu? Porque mudar é complicado. É? Raul Teixeira sempre fala que espiritismo não é para quem gosta, é para quem aguenta. Aguenta. Mas é verdade. É para quem aguenta. É para quem aguenta, exatamente. Então eu agradeço muito a atenção de vocês, muita paz e que Deus nos abençoe sempre, viu? Ok. Desculpe, eu fui além do tempo, viu, mas... Ah. E a gente começa às 7h30, professor. É? 8h30. É porque normalmente a palestra deve ser uns 40 minutos, mas aí a gente foi um pouco além. Viu? E o propósito da federação é que as palestras seja Conversada. assim, não é só um palestrante falando, é que a plateia também, como é que chama? Interage, interação. Que haja interação para poder dinamizar mais. É,